Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Pode tomar o seu assento. Pastor Everton já fez as saudações da casa. Amém, queridos. Quem está feliz aí diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quis me adiantar nessa noite. Nós vamos iniciar uma série. Semana que vem nós já estamos em abril, né? E abril, mês da Páscoa. Meu Jesus, já estamos na Páscoa. Lembro do meu chocolate na Páscoa, hein, gente? Estou brincando. Mas já estamos num mês tão importante, né, para nós cristãos. Na realidade, o maior feriado do mundo, né, cristão é a Páscoa. Não é nem tanto o Natal como a Páscoa, né? Para nós é o maior feriado que nós temos. E eu quero, nesses meses, não só eu que vou estar ministrando aqui também, mas outros pastores, eu quero estar falando sobre Jesus, e é sobre Ele. Diga assim, é tudo sobre Ele, né? E nem tudo sobre mim. É verdade, é mais sobre Ele. Tudo gira em torno dEle, a obra é sobre Ele, né? A nossa motivação é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Amém, queridos? Tudo é sobre o Senhor. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos é sobre Ele, sobre Ele. Eu queria que vocês abrissem, vou começar com o primeiro texto, Filipenses, Novo Testamento, capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses, Novo Testamento, capítulo 2, a partir do verso 5. Nós vamos ler até o verso 11. Quem achou diz amém? Ok. Você pode acompanhar aqui na tela também. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você pode dizer assim, acima de todo nome. Isso aí, acima de todo nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é a figura central da Bíblia, gente. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então nós temos uma Bíblia com 66 livros. Esse livro aqui é uma biblioteca, uma mini biblioteca, onde é contido 66 livros. São 27 no Novo, 39 no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo. Ele é a sombra porque ele está sempre apontando para o Novo Testamento. Eu já falei inúmeras vezes, e agora nos próximos cultos a gente vai estar falando sobre isso, de uma linha, né? Há uma linha escarlata de sangue que vem de Gênesis até Apocalipse. Começa num jardim, termina num jardim. A Bíblia é repleta de coisas extraordinárias e tudo aponta para uma perfeição, Cristo Jesus, né? Tudo aponta para Ele, o homem perfeito. E aqui eu gosto muito dessa passagem, né? Deus lhe deu um nome, por isso Deus o exaltou. A mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, quando o nome de Jesus é invocado, todo joelho nos céus, na terra
e debaixo da terra tem que se dobrar. Então não há força maligna, força satânica, força do inferno capaz de deter o poder que há nesse nome. Quando eu leio esse versículo 10, eu fico imaginando na minha cabeça: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, todos os anjos se prostram. Os 24 anciãos tiram suas coroas diante dele. Na terra nós nos prostramos, e debaixo da terra todos se prostram diante dele. Todos se prostram. Jesus é a figura central da Bíblia. Depois dele o mundo nunca mais foi igual. Amém? Nunca mais foi igual. Hoje eu voltava de um velório muito triste por sinal, e nós íamos comentando no carro sobre o The Chosen, alguns criticando e tal, mas eu, para mim, né, que sou cristão desde criança, uma das melhores versões do The Chosen, dessa série, se você não assistiu, vai lá, né? Eu nem sei onde é que está passando, se é Netflix, se é na Prime, nem sei, né? Mas eu sei que está passando nos streams, né? E para mim é uma das melhores séries, porque a gente tem uma mentalidade de um Jesus carrancudo, gente. Para começar, Jesus não tinha olho azul, que nem os romanos colocaram Jesus na cruz, aquele Jesus com o olhozinho azul. Jesus não era daquele jeito. Jesus tinha uma pelezinha mais queimada, Oriente Médio, né, gente? Sol rachando na cuca do Gaudério. Mas é interessante que o mundo mudou depois da pessoa de Jesus. Eu gostei da questão do The Chosen, da humanidade de Jesus. Porque nós crentes, irmãos, nós aprendemos muita coisa errada dentro da igreja, muita religiosidade. Jesus era um cara que espirrava, que fazia cocô, xixi, que peidava junto com os discípulos. Pode rir aí, irmão, é verdade. Que comia, que arrotava. A gente, meu Deus, gente, para com essa palhaçada. Jesus se fez homem, é a dualidade, 100% Deus, 100% homem. Diga amém. Não se escandalizem comigo, senão vocês vão ter que trocar de igreja. A gente tem que se escandalizar com outras coisas. Mas a humanidade de Jesus, eu não tenho dúvidas que ele descontraía, que ele brincava, mas ele levava o reino de Deus a sério. A sério. E o mundo não foi mais igual depois dele. Quem ele era? Um professor, um profeta, um bom homem, um revolucionário. Quem ele era? Jesus foi muito mais do que um profeta. Jesus foi muito mais do que um homem que habitou entre nós, que não usurpou ser igual a Deus. Irmãos, nós tivemos um ser, escute algo. Nós tivemos um ser chamado querubim ungido, ele ganha esse título. Ezequiel capítulo 28, verso 14. E por causa dele, as pedras preciosas foram feitas. Você sabia? Foi por causa dele. Deus fez as pedras preciosas e o cobriu. Você sabe quem é esse cara que eu estou falando? Ele recebeu um título de querubim ungido da guarda de Deus. Ou seja, ele era um dos guardiões do céu. Eu fico imaginando na minha cabeça a magnitude desse cara. Por causa dele, as pedras preciosas Deus criou, o cobriu, ele ficou todo ornamentado, e então o coração dele se ensoberbeceu e ele se inchou. A palavra orgulho no original é inchaço. É no mesmo sentido de você dar um tropeção aqui, ou machucar um dedo e você inchar o seu dedo. A palavra orgulho no original da palavra é inchaço. Eu estou falando de Satanás, eu estou falando de Lúcifer. Aí você vem com Jesus, o Filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou. E por causa disso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Um nome que está acima de todo nome. E ele ganhou a mais alta posição. O nome de Jesus está acima dos anjos, dos serafins, dos querubins, dos arcanjos. Ele é Senhor. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar você e eu dos nossos pecados. Se perguntar para vocês, quem é Jesus? É o Salvador do mundo, meu irmão.
Ele veio aqui para salvar você e eu dos nossos pecados. Ninguém nesse mundo tem poder para perdoar pecado se não for Jesus. O diabo não pode fazer isso, entidade nenhuma pode fazer isso, demônio nenhum pode fazer isso, capiroto nenhum pode fazer isso, gente. Mas Jesus tem o poder de perdoar pecados, e quando nós nos aproximamos dele, os nossos pecados, eles são perdoados, uma nova vida vem sobre nós, e nós somos transformados. Bendita a hora que eu aceitei Jesus, bendita a hora que eu aceitei Jesus, bendita a hora que Jesus entrou na nossa casa, na casa dos meus pais. Eu sou muito feliz por ser um crente no Senhor. Nunca o deixei, nunca vou deixar. Hoje eu estava num funeral muito triste. Segunda-feira eu estava aqui, de manhã cedo, tomando café com um garoto que é um engenheiro que está trabalhando no projeto da igreja. À noite o seu pai foi assassinado aqui no Leopoldina com 2 tiros. Na terça-feira de manhã eu acordo, eu vi a reportagem, mas eu não imaginava que era o pai daquele garoto que estava comigo aqui. E eu fiquei em estado de choque. A gente estava aqui feliz, pegamos café, fizemos a reunião do início da obra. Na terça-feira, eu saí daqui, fui pegar algumas medições com o dono do prédio, para nós alinharmos a frente, para começar. Eu mando um WhatsApp para ele na terça-feira, ele nada de me responder, não tinha mais foto no WhatsApp. Eu pensei, será que clonaram o telefone desse rapaz? Então, na parte da tarde, eu chamei a noiva dele e disse, aconteceu alguma coisa com ele e tal. Ele disse, pastor, tu não está sabendo? Eu falei, sabendo do quê? Meu futuro sogro foi assassinado. Eu falei, o quê? Aí hoje nós estávamos lá a manhã inteira, o Tércio estava lá, amigos nossos. Uma igreja lotada, quando você conhece uma pessoa no funeral dela, o quanto ela é querida, né? O quanto ela é querida. E a gente ficou em choque. E o reverendo daquela igreja hoje trouxe uma palavra, e a gente fica pensando, o que é a morte? O quão importante é nós estarmos em Cristo Jesus. E é tão interessante que a Bíblia fala que um funeral é um convite, mais importante do que uma festa. Muito mais importante que uma festa de aniversário, do que uma festa. Um funeral é um convite, a reflexão sobre a vida. O quanto a vida é passageira. E aí eu vi aquele pai ali, né, morto de uma forma brutal. Deixou 4 filhos, a sua esposa, mas um homem que veio no ventre da sua mãe do Nordeste para cá, todos crentes no Senhor Jesus. E aí o filho dele mais velho disse, meu pai deixou um legado, ele morreu para proteger a família, diante de bandidos miseráveis. Graças a Deus os 4 já foram pegos, e tem que apodrecer na cadeia. É lamentável isso, gente. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós precisamos o quê? Confiar em Deus e entender que a nossa vida com Deus não é uma vida de brincadeira. Leve Jesus a sério. Leve Jesus a sério. Deus nos chama para ter um relacionamento com o seu Filho Jesus. Amém? É impressionante quando nós entramos nessa estrofe, teu nome. Olha, presta atenção como muda a atmosfera. Por quê? Porque você está cantando uma canção de exaltação e você está invocando o nome de Jesus. Não é porque essa canção é bonita, é porque ela é poderosa. Ela é maravilhosa. Ela traz uma essência do céu para a terra. Esse é o nome. Eu adorava ver a minha mãe e irmãos expulsando demônio quando eu era criança na igreja. Por isso que eu acho que eu me tornei um caçador de demônios. Mas eu gostava dessa área, e eu ficava pensando, eu perguntava à minha mãe como é que é, perguntava para o meu pastor como é que é. Há um nome que está acima de todo nome, um nome muito poderoso. Além de um nome, você sabe o que Jesus é? João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele também é em Hebreus 4, ele fala que ele é o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? O que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava os pecados do povo e ele levava a Deus no tabernáculo.
Hebreus 4, do 14 ao 16 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontramos graça para ajuda em momento oportuno. Então, não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há mancha que o sangue de Cristo não possa apagar. Quem somos nós para dizer que não há perdão? Ele perdoa, Ele é o sumo sacerdote. Está dizendo aqui que se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. E Ele vai diante de Deus e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Para mim, da crucificação de Jesus, a parte mais forte para mim é essa. Quando Ele é ali crucificado, agonizando naquela cruz, sendo martirizado, Ele fala isso: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E nós que nos dizemos crentes, temos uma dificuldade de perdoar. Sim ou não, gente? Tem alguém aí no culto hoje? Amém? Quem está aqui diz amém. Achei que eu estava sozinho no culto. Nós temos dificuldade, gente. Então, Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele também é o quê? Além do caminho, verdade e a vida, Ele é o Filho de Deus. Ele chega para Pedro, aquele pescador, e Ele diz, ao que Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Quem tomou a frente? Pedro. E respondeu Simão Pedro dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Pedro. Hein, Pedro? Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Imagina, Pedro ali naquele momento, ele é tocado, ele diz: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Certamente em todo funeral eu ouço esse texto, e eu também quando faço funerais eu cito: Jesus é a ressurreição. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma passagem. Nós fechamos os olhos nessa terra e nós acordamos na eternidade. Nós abrimos os olhos na eternidade. Um dia todos nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Amém, queridos? Ele também é o mediador. O que é um mediador? Tem até a profissão de mediador, né? Existe a profissão de mediador. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e esse foi seu testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo capítulo 2, 5 e 6. O que é um mediador? Jesus é a ponte entre as duas partes. Não adianta você invocar Maria. Maria já foi. Invocar Buda, Chico Xavier. Você pode levantar um altar na tua casa, ninguém vai falar com você. Mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você precisa ir nele. É nele. É nele. Não adianta você acender velas no canto da tua casa. Não. Eu me lembro quando a minha avó estava se convertendo. Tinha passado muitos anos, mas a minha avó tinha algumas crenças. Minha avó materna. Eu lembro que uma vez cheguei na sua casa, por isso que eu gosto de falar sobre isso e ensinar na igreja. Tem alguns pastores que a gente não vê essa geração falando sobre isso. Tem muita gente que só visita a igreja, mas não se converte. Eu me lembro que eu cheguei na casa da minha avó e tinha uma vela acesa no fundo assim. Eu falei: vó, que vela é aquela? Ela falou: aquilo ali eu acendi por causa do meu pai. Eu falei: como é que é? Vó, só um pouquinho. E eu sentei com ela, conversei com ela, e ela tomou uma posição a partir daquele dia. São sistemas de crenças.
Eu falo para minha família, o dia que o Senhor me chamar dessa terra, vocês não adiantam ir no cemitério. Façam tudo que tiver que fazer agora aqui por mim. Tudo que eu tiver que fazer pelos meus pais, eu faço agora. Tudo bem, eu posso ir lá depois limpar a lápide, passar uma tinta, botar uma foto, beleza, não tem pecado nenhum nisso. Mas nós temos que viver essa vida aqui com Cristo Jesus, para que um dia nós venhamos nos encontrar com Ele. Amém, queridos? Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, o Senhor da tua vida. Amém? E se você está com algum problema, Ele é o mediador, Ele é a ponte. Ele é tudo que você precisa. Amém, amados? E a Bíblia descreve inúmeros milagres de Jesus. Jesus fez inúmeros milagres, coisas extraordinárias, coisas poderosas. Nós vamos no mês de abril iniciar uma série de casa em casa. Nós vamos falar sobre isso, de casa em casa, porque nós vamos voltar para as casas, nós vamos voltar para os lares, nós vamos voltar para os apartamentos. E nós vamos ganhar muita gente para o Senhor, muita gente. Nós precisamos sair de toda a ociosidade e fazer o que tem que ser feito. Amém? Parar de arrumar desculpa. Sabe que quando nós nos importamos com os outros, Deus cura as nossas feridas, nos liberta, traz para nós aquilo que nós precisamos. Deus transforma a nossa vida. Amém, queridos? Jesus foi um homem de milagres, milagres extraordinários. Imagina, transformou água em vinhos, libertou pessoas de demônios, curou paralíticos, curou o cego de nascença, caminhou sobre as águas, multiplicou alimentos, expulsou demônios na sinagoga, no meio dos religiosos, disse para Pedro: volta e lança tuas redes. As leis da natureza foram desafiadas quando ele acalmou a tempestade. E ele trouxe de volta um dos seus melhores amigos, Lázaro. Tirem a pedra, Lázaro vem para fora. Sem falar também a ressurreição da menina, filha de Jairo. Milagres extraordinários, milagres extraordinários. Na próxima semana eu quero estar falando mais sobre isso. Mas nós precisamos entender e ter a definição de quem é Jesus. É sobre Ele. Tudo que nós vamos fazer é sobre Ele. Por que vamos voltar para as casas? Porque é sobre Ele. Nós precisamos salvar pessoas, alcançar pessoas. Algumas pessoas que passaram por essa igreja marcaram a minha vida. Entre elas já falei, a Dona Yara e a família do seu Choco, que eram pessoas envolvidas com alta magia. E por causa de uma célula aberta em um bairro aqui da cidade, essas pessoas foram tocadas de uma maneira extraordinária. Eu não posso dar alguns detalhes porque a gente está numa transmissão ao vivo. Mas eu me lembro, porta-mala de 3 carros, cheios de coisas de demônios. E no primeiro prédio da igreja tinha uma churrasqueira, no segundo piso. Ficamos ali boa parte de uma noite queimando aqueles negócios. Porque é assim, quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida é transformada. E a gente tem que abrir mão daquilo que não presta mais. É como dizem Atos dos Apóstolos: e os livros eram trazidos de artes mágicas, as coisas eram colocadas em praça pública, as pessoas se convertiam, os apóstolos oravam, as pessoas eram libertas, eram tocadas, eram transformadas. Amém? É isso, o Evangelho é o poder de Deus, queridos. Imagina, nós estamos pregando o Evangelho, a gente não imagina para quem nós estamos falando, mas o quão importante as pessoas aceitarem a Cristo e serem tocadas e serem transformadas pelo poder do Evangelho. Eu vejo a alegria das crianças quando acaba o culto e as crianças saem do ministério infantil, a alegria delas, porque os nossos professores não estão lá cuidando dos filhos de vocês apenas, eles estão ensinando a palavra. Eles têm todo um cronograma muito organizado, muito organizado. Eles estão ensinando, eles estão pregando, eles estão falando sobre isso. Me lembro quando os meus filhos eram pequenos, quando eles começaram a ler, a gente lia a Bíblia com eles seguidamente, quase todos os dias. E a Isabel, Débora, ficava brava porque ela não sabia ler. Então os irmãos liam, ela não sabia ainda, né?
Então ela ficava muito braba, a lemoazinha ficava com as bochechas vermelhas, porque ela queria ler. E quando ela começou a ler, então a coisa era mais divertida, porque daí ela podia acompanhar os irmãos. É um tempo que não volta mais. Nós precisamos semear na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Diante de um país com tanta impunidade, diante de um país que, olha, irmãos, eu oro e clamo para que haja esperança para o nosso país. Eu acredito na justiça de Deus. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. A nossa justiça, ela é falha, mas a justiça de Deus, ela não falha. Posso ouvir um amém? Por isso que nós precisamos estar cada dia mais firmados naquele que era, que é e que há de vir. Amém? Firmados no Senhor, firmados nele que é a nossa rocha. Venha o que vier, nós estamos firmados nele, nele. Os teus pés estão na rocha. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós precisamos estar firmados nele, alicerçados nele. Hoje, saindo daquele funeral, um colega pastor disse assim para mim: essa família está enraizada em Jesus. Apesar dos apesares, eles estão enraizados. E é exatamente isso. Apesar da dor, apesar da morte, da separação, eles estão firmados em Jesus, eles estão ancorados. A âncora, ela é o símbolo da esperança. Então, quando nós estamos ancorados em Jesus, nada vai nos arrancar dele, que é o nosso porto seguro. Nós estamos firmados nele, nós estamos ancorados firmemente neles, e ninguém vai nos tirar desse lugar. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Eu quero fazer algumas orações nessa noite. Aleluia. Oh, Jesus. Há um nome que está acima de todo nome. Há um nome que está acima de todo nome. Oh, Jesus. Talvez você tenha um familiar que está enfermo, um amigo, um vizinho. Talvez você está passando por uma situação difícil. Você que está online conosco no culto online. Eu quero que nesse momento você invoque esse nome que está acima de todo nome. Talvez você entrou aqui enfermo, com alguma enfermidade. Não há enfermidade que esse amado Jesus não possa tocar, não possa curar. Não há demônio que ele não mande embora. Não há situação que ele não transforme. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O seu nome é Jesus. Vamos voltar a essa estrofe. Teu nome, ele é o maior, é o mais poderoso. Eu amo esse nome. Governos, domínios se sujeitam à autoridade dele. Não há enfermidade que ele não possa curar, não há mal que ele não possa mandar embora, não há casamento que ele não possa restaurar. Invoque o nome dele neste momento. Todo medo vai embora da tua vida, toda angústia vai embora. Há um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo. Declare isso. Toda a criação, Aleluia. exaltado és, Santo,
para sempre. Santo para sempre. Declaramos: Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Pai, eu quero orar nesse momento pela Patrícia Mendonça, que está no Hospital Cristo Redentor, teve o seu corpo queimado. Eu oro, Senhor, pela vida desta mulher, e eu declaro a cura sobre ela diante dessa tentativa de assassinato sobre essa mulher. Pai, eu peço que tu toque do alto da cabeça a planta dos pés, e tu restaure, Senhor, toda a pele queimada. Senhor, tu és aquele que pode curá-la por completo. Em nome de Jesus, toda sequela pode ser removida com o sopro de sua boca. Pai, neste momento nós oramos, nós te pedimos um milagre sobre a vida desta mulher. Pai, eu oro pela família do Mateus Paiva, esta família que está enlutada, Senhor. Oh Deus, esta família que perdeu o chefe da família assassinado. Eu peço, Senhor, o consolo do teu Espírito. Se tem alguém que pode consolar uma família, uma pessoa enlutada, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador, e nós oramos pelo consolo divino neste momento. Pai, eu oro também, Senhor, por cada pedido de oração que tem chegado a nós, e nós colocamos diante de Ti, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és poderoso, Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que cura tanto o físico como também as feridas da nossa alma, os nossos traumas, nossos medos, nossas angústias. Nós depositamos aos Teus pés, Jesus. Toca-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Toca-nos, comece a falar com Deus nessa hora. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, qual é a crise que você está passando, a dificuldade que você está passando. Talvez essa dificuldade seja financeira. Ele é o Senhor que abre portas também. Ele é aquele que abre portas que estão fechadas. Ele é poderoso para abrir portas que estão fechadas. Ele é poderoso para abrir portas que estão fechadas. Pai, nós adoramos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, que está acima de todo nome. Toda enfermidade vai embora, todo caroço, todo tumor desapareça, toda paralisia cerebral, toda paralisia nos ossos, em nome de Jesus. Toda deformidade, Pai, nós oramos agora. Tu és aquele que cura todas as enfermidades. Pai, nós oramos contra toda atividade demoníaca nessa cidade. Nós declaramos quebrado todas as cadeias das trevas.
toda magia negra, toda obra de feitiçaria, se rendem ao nome de Jesus. Declaramos o poder de Deus sobre nós. Declaramos o poder de Deus neste lugar para salvar. Declaramos uma estação poderosa onde ainda dezenas, centenas de pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Pai, invocamos o Teu nome nesta noite. Há poder no Teu nome, há poder no Teu nome. Não há território, não há cidade difícil quando invocamos o Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome. Que os nossos filhos conheçam esse nome poderoso. Os nossos netos, gerações, se tornem poderosas. Oramos pela nossa nação. Oramos para que o nosso país, Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Seja tocado pela Tua poderosa mão. Não há nenhum homem que passe impune diante de Deus, o justo juiz. Nós oramos pela nossa nação. Nós invocamos o Teu nome que está acima de todo nome. Nós oramos agora, Senhor, e declaramos o milagre daqueles que precisam. Toca aqueles que estão online nos assistindo neste momento. Nós declaramos o Teu poder. Vamos declarar o nome de Jesus. É o mais alto. Cante e declare. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto. Teu nome é e o Teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Obrigado pela Tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Salvador deste mundo. E todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. Todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. Nesta noite nós nos humilhamos diante da Tua presença. Reconhecemos que é tudo sobre Ti. Que não há um nome tão poderoso, tão soberano quanto o Teu nome, Jesus. Por isso nós Te adoramos. Você pode dizer comigo: eu amo esse nome, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, o meu Salvador pessoal, Salvador da minha vida. Aplauda ao Senhor, queridos.